E aí, pessoal? Será que eu consigo gravar hoje com esse celular novo? Olá, pessoal. Uma boa noite. Aqui é o canal Assiste Quem Quiser. Aqui é o menor, Aureliano Matias, né? Pra quem não sabe. A outra coisa importantíssima, não deixe, né, ou não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para ajudar o canal, porque sem o like de vocês e sem o comentário, o canal ele não sobe, tá bom? Outra coisa importante, do que eu vou falar hoje? É isso mesmo, do que eu vou falar hoje? Uma passagem muito interessante. Eu quero que vocês depois procurem em Mateus, Marcos ou Lucas, tá bom? É isso mesmo, eu não vou falar em que parte está especificamente. Por quê? Porque vocês têm que ter o hábito de ler a palavra, para que ela fique fixada nos seus pensamentos. É isso aí. Vamos lá então. Vamos lá. Bem interessante essa passagem, né? Estava Jesus caminhando, né? E, como sempre, o que Jesus fazia? O que? Me fala, me fala. Ele estava levando o anúncio do reino. Isso mesmo. Então, de repente, chegou até Jesus um cego de nascença. Isso mesmo, um cego de nascença. E aí aconteceu algo muito interessante. O quê? Ele chegou próximo de Jesus e Jesus lhe perguntou. Isso mesmo, isso que você está ouvindo. Jesus lhe perguntou: o que desejas ou o que queres, né? E ele lhe respondeu: eu quero ver. Lógico que ele era cego de nascença, lógico que ele queria ver. E aí, o que aconteceu? Jesus pegou, né, barro, ou no caso, pó da terra, vamos colocar assim, cuspiu e foi lá e colocou nos olhos do cego lá, pá. E aí aconteceu algo muito interessante, né? Ele foi, colocou, aí perguntou: e aí, como é que você está vendo? Ah, eu estou vendo pessoas como árvores. Aí ele foi lá, colocou de novo, e agora? Agora eu estou vendo perfeitamente bem. Ah, é pequeno esse acontecimento. É, realmente é curto. Agora vamos compreender o quão rico é essa passagem. Olha a riqueza dessa passagem. Primeiramente, Jesus sabia o que aquele cego queria. É claro que ele sabia o que ele queria. Ele sabia de tudo, não é verdade? Ele é ciente de tudo. E aí vem a parte interessante. Ele perguntou a ele o que ele queria, por quê? Por quê, Aureliano? Simplesmente porque o Messias ele quer mostrar para nós que a gente precisa ter intimidade, conversar, entendeu? Entende conversar. Deus, o Criador dos céus e da terra, né? Que aqui no Brasil é chamado de Deus, né? Uma palavra grega, né? Que vem de Theos, né? Mas ele ensina, ele quem? Jesus ensina, né? Ou seja, o Messias, que alguns chamam de Yahusha, Yahushua. Tem vários, né? Formas de falar, né? Mas aqui no Brasil, né? É chamado de Jesus Cristo, né? Mas sem tirar o foco do assunto, vamos lá, continuando. E bem interessante, Jesus quer ensinar para nós que devemos ter intimidade para com Ele, com o Pai, entendeu? Com o Criador dos céus e da terra. Isso mesmo, você deve conversar com o Criador dos céus e da terra. Você deve falar com Ele, aquilo que você está passando. Tá entendendo? Ele sabe de todas as coisas? Claro que sabe, mas ele precisa que você seja sincero, verdadeiro com Ele. Fale com Ele. Tá, a outra parte interessantíssima é por que Jesus precisou usar o barro. Isso aí, Jesus fez outras curas de cego e não precisou usar o barro. Mas nessa especificamente ele precisou. Por quê? Porque ele era cego de nascença. Isso mesmo. Esse cego, especificamente, ele era cego de nascença. Então, literalmente, Jesus Cristo, que é o verbo encarnado, que no aramaico é chamado de Yeshua, não de Yeshua. Por que eu falo sobre isso? Depois você vai entender por que eu faço isso. Por que eu faço essas jogadinhas aqui de... por quê? Porque ele era cego de nascença, ele precisava fazer os olhos dele do zero. Era oco, lembra? Cego de nascença, oco.
E ele fez do zero. Ele pegou, cuspiu no pó da terra, fez o barro e modelou o olho dele e fez do zero o olho dele. E o cego, que era cego de nascença, voltou a enxergar, porque Jesus fez do zero. Aí eu pego vocês lá para Gênesis, lá no princípio, lá quando o Criador fez o homem e a mulher. O que ele fez? A palavra diz, né? Primeiramente lá no começo mesmo, lá no começo, vamos pegar no começo. E Deus disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, certo? Não é isso? Não é isso? É isso mesmo. Façamos o homem. Façamos o homem. Mas antes, vamos voltar mais no começo ainda. Lá no princípio. Deus disse, né? Ou melhor, o Criador disse, né? O nome do Criador aqui no Brasil é chamado de Jeová ou Javé. Mas da forma hebraica, Yahuwah. Interessante, né? Yahuwah. Tá, mas voltando ao assunto de novo. Aí vem que é bem interessante, né? No princípio, o Criador disse, ou Deus, como está escrito em português, faça, né? Deus falou, né? Deus disse, faça-se. E a luz se fez. A gente vai compreender que Jesus Cristo, como é chamado aqui no Brasil, ele é o verbo encarnado. Automaticamente o verbo do Pai. A palavra do Pai, que sai da boca do Pai. Verbo, palavra. A palavra do Pai. Quando o Pai disse, então, verbo, foi fazendo. Por isso que em João diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Entendeu? Por ele, através dele e para ele. Olha que interessante, né? Então você vai entendendo como é uma família. O Pai, Filho e Espírito Santo é uma família. Que aí eles usam a palavra pagã, trindade, para representar Pai, Filho e Espírito Santo. Que não é uma trindade, é uma família. Quem gerou o Messias? O Espírito Santo. Como uma mãe gera um filho. Olha que interessante, hein? E o Messias, para quem não sabe, ele é um quê? Ele é um quê? Filho legítimo de sangue do Criador dos céus e da terra. E quem gerou ele no ventre da humana, né? Chamada Maria, aquela mulher que Deus, sim, ela tinha de ser santa, gente, tá? Muita gente diz que ela não é santa e fala um bocado de bobagem. Não, ela era santa, sim. É necessário que o Filho do Criador dos céus e da terra viesse ao mundo. E sim, ela foi separada, santificada. Tá? Desde o seu ventre, desde o seu nascimento, quando ela ainda estava no ventre de sua mãe, foi necessário ela ser santa para que nascesse o santo. Tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos continuar. Só para finalizar o vídeo, né? Então, aprendemos o quê? Primeiramente, intimidade com o Criador dos céus e da terra através de seu Filho, o Messias. E essa intimidade, o Messias ele nos dá através do Espírito Santo. Isso, o Espírito do Criador ou o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa. Interessante, né? Então, quando você tem intimidade com o Criador, o Espírito Santo fala com você. Tá entendendo como é que é? E ele te ensina tudo que você precisa aprender. Agora vem a parte bem interessante. Cristo, ele faz parte de tudo, desde o princípio, porque foi ele quem estava desde o início lá com o Pai, né? Como diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem e a mulher, ele os fez. Não é assim que está escrito? Então temos algo que Cristo fez na terra, de forma física, visível a todas as pessoas, a todas as criaturas, mostrando mais uma vez a glória do Pai, né? Porque é tudo para a glória do Pai. Então temos, primeiramente, Cristo. Ele utiliza o pó da terra e o cuspe ali, né? Modela, transforma, faz o barro para modelar o olho do cego, para que ele pudesse voltar a enxergar. E depois temos a questão que antes disso foi necessário uma pergunta: o que desejas? Cristo sabia o que ele precisava, que era ver, mas mesmo assim ele perguntou. E ele respondeu: eu quero ver.
Isso também a gente pode levar para um lado espiritual bem interessante, né? Que é a questão de quando nós estamos na cegueira espiritual ou na cegueira da carne, que nos mantém preso na carne, que é muito interessante, que nós precisamos pedir também ao Criador dos céus e da terra, em nome do seu Filho amado, o Messias, chamado aqui no Brasil de o Cristo, para que possamos ver. Senhor, nos ajude a ver. Isso mesmo, nos ajude a ver. Entende? É algo simples, mas é muito importante e profundo. Então, por hoje, pessoal, eu deixo para vocês esse entendimento. Primeiramente, a intimidade com o Criador dos céus e da terra, em nome do seu Filho amado, o Messias, que foi enviado por ele, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, em todos nós, tá bom? Segundo, que desde o princípio, sempre, houve essa família maravilhosa, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o princípio. Não é à toa que somos feitos à imagem e semelhança dele, né? Pai, mãe, filho, uma família. E lembre-se, todas as coisas, agora essa parte é interessante, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que amam o Senhor. Busque o Criador de todo o teu coração. Lembre-se, foque nele, não foque na vida do seu próximo. Não, pare de focar nas coisas da carne, tá? Mas é necessário que você também peça a Deus: Senhor, abra os meus olhos, pois estou cego. Tá bom? Um abraço a todos. Outra coisa importantíssima, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixar aquele like lá para nos ajudar esse canal a ir mais longe, tá bom? Eu agradeceria muito. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz do Messias, do Cristo, do Criador dos céus e da terra. Que o Espírito Santo esteja com vocês, tá? Um abraço a todos. Boa noite.